Bom, esse é um vídeo para resolver o seguinte exercício. Defina a relação til no conjunto Q como eu vou dizer que x está relacionado com y quando a diferença x menos y sobre 2 dá um número inteiro. Então, o x e y são números racionais e para eu dizer que eles estão relacionados, eu exijo que a diferença de x menos y sobre 2 dê um número inteiro. Então, primeiro eu quero mostrar que essa relação é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros, depois eu quero determinar as classes de equivalência dessa relação para o 0, 1 e para o meio. Bom, para a primeira parte, o que eu preciso fazer para mostrar que tinha uma relação de equivalência? Preciso mostrar primeiro que para todo x no meu conjunto maior, aqui no meu conjunto A, que é os racionais, o x está relacionado com o próprio x. Segundo, se x está relacionado com y, eu preciso chegar à conclusão que y também está relacionado com x. E terceiro, preciso verificar que se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então eu quero chegar à conclusão que o x também está relacionado com z. Então preciso verificar essas três condições para poder falar que essa til é uma relação de equivalência. Então, solução, primeiro para o item A. Então, eu preciso primeiro que pegar um número inteiro qualquer. Então, seja x um número inteiro qualquer. O que a gente tem? Eu quero verificar se o x está relacionado com x. Como que eu faço isso? A condição que define a minha relação til é o quê? Eu vou olhar para a diferença do primeiro elemento com o segundo, isso sobre 2, e o resultado tem que ser um número inteiro. Então, se eu faço x menos x sobre 2, isso dá 0 sobre 2, que é 0, que é obviamente um número inteiro. Então, logo, o x de fato está relacionado com ele mesmo. Agora, na segunda condição, o que eu tenho que fazer? Eu vou supor que eu tenho um elemento x relacionado com y, eu quero chegar à conclusão que o y está relacionado com x. Então, agora, suponha que x está relacionado com y. Isso significa o quê? Daí, se o x está relacionado com y nessa relação til, eu posso dizer que a diferença x menos y sobre 2 é um número k, onde esse k é obrigatoriamente um número inteiro. Quem que eu quero verificar? Quero verificar se o y está relacionado com x. Então, eu preciso olhar o quê? Para a diferença y menos x sobre 2 e ver, isso é um número inteiro? Se for um número inteiro, então eu posso falar que o y está relacionado com z. Então, assim, quando eu olho para o y menos x sobre 2, o que eu vou fazer? Eu vou de novo tentar relacionar esse valor que eu quero conhecer, que eu quero determinar, com esse valor aqui que eu sei que dá um número inteiro. Então eu tenho que associar esses dois valores. Agora, eu consigo relacionar esse valor com esse daqui? Consigo, né? Se eu multiplicar essa expressão que está toda aqui no numerador por menos 1, vai ficar o quê? Menos x mais y, que é justamente o que está aqui embaixo. Então, isso daqui é simplesmente menos x menos y sobre 2. E x menos y sobre 2 eu já sei que dá um k. Então isso daqui é simplesmente o quê? Menos k, que é novamente um número inteiro, porque o k é um número inteiro. Ou seja, o y está realmente relacionado com o x. Finalmente, para a terceira condição, o que eu vou fazer? A terceira condição diz o quê? Se eu admito que tem um par xy e um par YZ, eu preciso chegar à conclusão que tem também um par XZ. Então, eu vou começar do par XY e do par YZ. Então, suponha que X está relacionado com Y e Y está relacionado com Z. Isso significa o quê? Isso significa que esse primeiro elemento menos o segundo sobre 2 dá um certo número K, e esse primeiro elemento menos o segundo sobre 2 dá um número L, onde K e L são números inteiros. Aonde eu quero chegar? Quero chegar no x menos y sobre 2. Eu quero determinar se esse valor pertence ou não ao conjunto dos inteiros. Então, assim, eu quero determinar, né, se x menos y sobre 2 é um número inteiro ou não. De novo, eu consigo relacionar esse elemento com esses dois aqui. Observa, se eu somo esses dois fatores, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um menos y e um mais y. Se eu somo esses dois números, esse fator vai cancelar com esse e sobra só x menos z. Então, o x menos z é a mesma coisa que x menos y sobre 2 somado com y menos z sobre 2. Agora, x menos y sobre 2 é um k
y menos z sobre 2 é um L, como k e L são números inteiros, essa soma toda aqui pertence ao conjunto dos inteiros, isto é, x está relacionado realmente com o número z. Com isso, tio é uma relação de equivalência no conjunto Q, que era o que a gente queria no item A desse exercício. Agora, o item B pede o quê? Determinar as classes de equivalência para o 0, para o 1 e para o meio. E o que é uma classe de equivalência? Quando eu tenho uma relação de equivalência R qualquer, se eu tenho R relação de equivalência sobre um conjunto A, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um elemento x qualquer no A e olhar para a classe de equivalência do x, que é o quê? É o conjunto de todos os elementos que estão no conjunto A, de modo que esse y está relacionado com esse valor x que eu peguei. E isso aqui é um conjunto sempre contido dentro do A. Então, o que eu quero saber é isso. Nessa relação tio que está definida aqui em cima, quem são os pares ordenados que aparecem junto com 0? Quem são os pares ordenados que aparecem junto com 1? E quem são os pares ordenados que aparecem junto com o meio? Então, o que a gente tem? O que é a classe do 0? É o conjunto de todos os elementos que estão no conjunto onde a relação está definida. Aqui a relação está definida sobre os racionais. Então, é o conjunto de todos os números racionais, de modo que o y está relacionado com o 0. Agora, o que é y relacionado com o 0 por essa condição? É você fazer y menos 0 sobre 2, e isso dá um número inteiro k com k inteiro. Mas y menos 0 sobre 2 é o próprio y, e isso daqui, y sobre 2 igual a k, sobra simplesmente o quê? Y igual a 2k com k inteiro. Então, quando é que um número y qualquer vai formar um par ordenado, vai estar relacionado com 0? Quando ele for um múltiplo de 2, for um número par. Então, quem que é a classe do 0? É a classe dos y's, em que tais que y é um 2k com k em z, ou seja, a classe do 0 é o 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, e aí continua indefinidamente. É o conjunto de todos os números pares. Agora, o que vai ser a classe do 1? É o conjunto de todos os números t racionais, de modo que o t forma um par ordenado com 1. Agora, o que o t está relacionado com 1? É a diferença t menos 1 sobre 2, dá um k, onde k é um número inteiro qualquer. Resolvendo isso daqui, se é t menos 1 igual a 2k, tem a mesma coisa que t igual a 2k mais 1. Então, quem que forma um par ordenado com 1? Qualquer número que pudesse ser escrito nesse formato. Duas vezes uma coisa inteira mais 1, ou seja, todos os números ímpares. Então, a classe do 1 barra é o conjunto de todos os t pertencente a Q, quando t é igual a um 2k mais 1, e esse k é obrigatoriamente um número inteiro. Então, a classe do 1 se resume ao conjunto de todos os números ímpares. Por último, o que é a classe do meio? É o conjunto de todos os números racionais z, de modo que z está relacionado com meio. Agora, o que z está relacionado com meio nessa relação? É z menos meio sobre 2 igual a um k, com k número inteiro. Resolvendo isso, a gente fica com z menos meio igual a 2k, z igual a 2k mais meio. Então, vai ser o conjunto de todos os números que tem esse formato. Então, daí, classe do meio é o conjunto de todos os z's no conjunto dos racionais, tais que z é igual a um 2k mais meio, onde esse k é um número inteiro qualquer. Então, a classe do meio é o quê? É o menos 7 meios, menos 3 meios, meio, 9 meios, e por aí continua. Então, essa é a descrição das classes de equivalência nessa relação. E aí, isso conclui a solução desse exercício.